Você já parou para pensar em como um conflito mundial poderia começar hoje, em pleno século XXI, com armas nucleares, drones autônomos e superpotências em constante tensão? É sobre esse tema que a gente vai conversar hoje, né, Jonathan? O Jonathan compartilhou comigo aqui um post da BBC essa semana falando sobre a superpotência nuclear de alguns países, e isso veio um estalo no me falei, cara, esse é um assunto legal para a gente poder conversar. Porque o mundo, infelizmente, vive um cenário onde as pessoas estão acreditando que estamos próximos novamente de um cenário aí de possível guerra nuclear de novo, né? Todo mundo fala guerra nuclear, terceira guerra mundial, enfim. Jonathan, então só para a gente lançar aí, eu gostaria de iniciar o bate-papo ouvindo o que você acha desse momento de tensão que a gente está vivendo e se a coisa vai escalar mesmo para um cenário ruim para a humanidade aí, ou é muito mais, latido, barulho, né, do que realmente a mordida em si? Primeiramente convidar pessoas que gostam desse tipo de assunto, né, para se inscrever no canal, deixar um like no vídeo, porque esse também é um tema que chama bastante a nossa atenção, apesar de não sermos especialistas aqui em geopolítica, em conflito internacional, é um bate-papo que a gente vai trazer a nossa visão de mundo, é por aí. Bom, Uhum. Rodrigo, é o seguinte, como que eu vejo essa grande questão que a gente está vivendo hoje? A gente ouve muito sobre guerras, sobre pequenos conflitos, sobre os tipos de armas que têm surgido ultimamente, e como essas coisas, essas tensões poderiam nos afetar, né. E como que eu vejo isso hoje? Existe até um viés talvez, né, que a gente estava falando aqui antes, que a gente tem uma tendência a ter uma visão um pouco mais estadunidense das coisas. Outras pessoas têm um lado um pouco mais pró-Rússia, então cada um vai interpretar de uma maneira, né. Eu vejo o seguinte, normalmente esses grandes conflitos mundiais se iniciam com pequenas faíscas, né, ao redor do mundo. Eu acho que essas faíscas, elas poderiam sim trazer, um conflito mundial com armas superpotentes, como por exemplo as armas nucleares, com drones atacando outros países. Mas, por outro lado, eu penso que diferente, por exemplo, da última guerra mundial que nós tivemos, hoje os países estão muito mais conectados, certo? Hoje existe uma aliança comercial muito mais, digamos assim, interessante entre os países, o que talvez torne um conflito mundial, assim, um pouco mais difícil de acontecer, tá? Essa é a forma que eu vejo, apesar de a gente saber que esses mini conflitos vão acontecer em diversas partes do mundo, inclusive pegando as superpotências e guerreando em pequenas partes do mundo, isso vai ser muito comum. Partindo para um conflito nuclear, por exemplo, praticamente impossível isso acontecer, porque com, não sei, 8, 10 bombas seriam capazes aí de destruir completamente a humanidade. Então eu imagino que essa guerra que a gente vive hoje de narrativa vai ficar realmente por conta de alguns pequenos conflitos e nada mais. Eu concordo aí com você na parte de que muito provavelmente não vamos ter uma guerra nuclear, né? Até porque não faz sentido, né? Porque é uma coisa que é meio que autodestruição, né? Porque você vai lançar uma bomba e você espera que o seu oponente não vai lançar nenhuma. Até porque, hoje em dia, com o poderio militar dos Estados Unidos principalmente, vamos supor que a Rússia lance um mega ataque em todas as cidades possíveis dos Estados Unidos, né. Só que, cara, os Estados Unidos deve ter, aliás, tem o maior número de, submarinos com ogivas nucleares do mundo, né, então e são submarinos que muitas vezes são indetectáveis por radares e porque é outra tecnologia, então não sabe onde que está. Então como é que eu vou arriscar lançar, sendo que os Estados Unidos têm submarinos em qualquer lugar do mundo e pode me atacar também. Fora que não duvido nada de que também tenha já no espaço bombas lá, porque os Estados Unidos já lançou satélites onde ninguém sabe o que o satélite faz. Se ele carrega algum tipo de arma, a gente não sabe se eles conseguiram diminuir o tamanho da bomba para que, de repente, ela fique muito menor para caber num foguete, para deixar isso num satélite, não sabemos. Então, assim, nesse cenário de incerteza não faz nenhum sentido, não é nada inteligente começar uma guerra nesse sentido, porque você pode até destruir parte do seu oponente, mas a chance de que ele te destrua também é muito grande. Não tem para onde correr, a gente não tem uma Terra 2, né? Ah, vamos para a Terra número 2. E outra, mas tem os bunkers, tem um monte de coisa para a gente se esconder. Tá, mas até quando?
o inverno nuclear duraria dezenas de anos, isso atrapalharia a produção de alimentos, né? Ia chegar uma hora que não ia ter o que fazer mais, não se planta em grande escala debaixo da terra, né? Então, assim, eu acho que com esse raciocínio a coisa não vai acontecer, né? Mas assim, eu posso ameaçar. Eu acho que o poder da ameaça nuclear que é muito interessante, né? Interessante, eu falo assim, ela traz consigo muitos ganhos, né? Então, se eu tenho, eu consigo chegar em você e falar assim: ó, Jonathan, eu tenho aqui, ó, 5.900 bombas nucleares. O que que você vai fazer? Eu preciso que você atenda uma demanda minha aí. Você tá afim ou você quer arriscar? Aí, se você é um país com 0 bombas, você fala: nossa, não, bora, vamos negociar, né? Então, eu acho que as armas nucleares não são uma ameaça real, né? O papel delas é muito mais estratégico e de amedrontar o oponente do que realmente usá-las, né? Eu acho que a questão é mais essa mesmo. E você comentou aí de 5 a 10 bombas destruírem um mundo. Eu fiz só uma pesquisa, o GPT me trouxe um número um pouco maior, tá? De 100 bombas. E até porque tem as capacidades de cada uma delas também, né? Então, se você for pegar uma média de poder de megaton de destruição, então 100 bombas seriam o suficientes aí para destruir. E ele levou em consideração as bombas do Paquistão e da Índia, que devem ser bombas menores, assim, de poder de destruição, né? E eu acho hoje, se a gente for enfrentar um cenário de guerra mesmo, eu vejo a inteligência artificial, o próprio Elon Musk disse, eu vi ele no recorte essa semana, eu não sei de quando é o recorte, mas eu assisti essa semana, que assim, a IA é milhões de vezes mais perigosa para a humanidade do que uma bomba nuclear. Então, eu acho que a coisa vai ir mais por aí mesmo. Cyberataques, uma terceira guerra mundial mais focada em cyberataques e coisas desse tipo. Com drones também, cara, eu nunca esqueço um vídeo que eu vi. Eu descobri depois que era ficção. Mas, assim, um cara lançando, era como se ele fosse dono de uma empresa de drones, uma empresa de guerra, com um dronezinho que tinha uma IA nele com uma câmera, e você programava características que você queria destruir. Então, você programava, por exemplo, mulheres da faixa etária, por exemplo, da idade tal até a idade tal, e aí você lançava milhares, milhões de drones no avião, que esses drones tinham a programação deles, e eles conseguiam matar as pessoas. Então, é muito mais inteligente uma guerra assim, por exemplo, do que uma guerra nuclear, né? Mas enfim, só para a gente continuar aqui então, eu separei só para curiosidade aí, né? Eu acho que o número de bombas, apesar de 100 destruírem, que nem a Rússia tem aproximadamente 5.900 bombas, e a Rússia tem acho que a mais potente de todas, que pode chegar a um gigaton, que fala, será? Acho que né? 1.000 megatons, 1 gigaton. Isso E é aí. impensável, cara. Acho que na hora de testar, eles reduziram. Ela tinha potencial de 1.000 né, e jogaram para 500, ou o contrário, ela tinha potencial para 500 e jogaram para 250. Fiquei ficando com medo de testar a bomba, cara. Olha o nível de bizarrice do negócio, né? Aí na sequência vem os Estados Unidos com 5.200 aproximadamente. E olha que bizarro, né? Estados Unidos e Rússia com aproximadamente 11 mil, né, no total. E a China, que em terceiro, tem só 500. Depois França com 290, Reino Unido com 225. Paquistão, cara, eu fui pesquisar como é que o Paquistão tem tanta bomba. O Paquistão tem 170. Aí eu descobri que é por causa de um conflito com a Índia, né? Pra você ver, a gente não conhece muito a geopolítica, mas o Paquistão pelo que eu entendi, era parte da Índia e por divisão religiosa eles se separaram, né? E vivem em rixa até hoje, porque o Paquistão é muçulmano, a Índia é muito dos hindus, e eles não se gostam, e a Índia começou a fazer bomba nuclear, o Paquistão falou, opa, não vou ficar para trás não. Então o Paquistão tem um pouco a mais que a Índia, que tem 160, Israel não confirma e nem nega, mas eles acreditam que Israel tem por volta de 90. E por fim a Coreia do Norte aí com 50. O que você acha em relação a isso, esses números, né? E também em relação aí os cenários de guerra hoje que estão acontecendo no mundo. Tem a questão aí da Ucrânia, Taiwan também, que assim, é uma questão não de si, mas de quando a China vai invadir Taiwan, Coreia do Norte, Irã, que também o Irã está lutando para ter sua bomba nuclear. Enfim, vamos avançar para essa parte aí. Inclusive, você estava comentando, né, sobre drones, né, aquele exemplo que você deu. E recentemente, eu acho que, não sei, faz uma semana, alguma coisa assim, a Ucrânia lançou um ataque sobre É, ó, um espaço russo lá, que tinha até realmente produção de arma nuclear. E esse ataque foi feito justamente utilizando um drone, sem precisar de um braço humano estar lá, sabe? E a distância em que esse drone conseguiu chegar até essa instalação russa
Foi um negócio absurdo, tá? Então a gente está cada vez mais conseguindo fazer ataques em longa distância sem que o inimigo consiga perceber. De alguma forma pode até mostrar algum tipo de fraqueza russa nesse sentido, sabe? Eventualmente, nesse conflito com a Ucrânia, obviamente vai ter centenas de pessoas infiltradas para conseguir passar informação, e até mesmo, nesse caso de parecer uma fraqueza, é do espaço aéreo russo não conseguir detectar isso. Então, eu acho que assim, ó, pegando um que seria um conflito muito sério hoje, eu vejo muito mais a tecnologia com um papel fundamental do que qualquer outra coisa. Vamos supor, a gente vê muitas notícias hoje de infiltração em eleições de outros países. Influência em eleição é uma coisa que destrói o país por dentro, sabe? Uhum. Inserindo informação falsa, induzindo as pessoas a votarem nos candidatos que são melhores pro inimigo. Então eu vejo isso como realmente uma grande ameaça. Não tanto a bomba atômica e tudo isso. Os países hoje produzem muitas bombas atômicas justamente para ficar tentando mostrar força e para ter um poder ali de dissuadir o inimigo e tudo mais. Quem sabe, igual você falou aí, com um número muito pequeno de bombas a gente destruiria a humanidade. Então eu vejo que esses países simplesmente colocam isso para ter números grandes e nada mais. Falando sobre as tensões regionais que você comentou, né? Esse conflito da Ucrânia, ele é muito difícil de opinar, assim, porque a gente tem realmente um viés estadunidense da coisa. E se você pega a visão da Rússia, por exemplo, qual que é o ponto de vista deles? A Ucrânia já fez parte do Império Russo lá em 1700 e não sei quanto. Então, para eles, essa questão da Ucrânia é muito mais do que só ter um território a mais ou ter dinheiro. É uma questão muito mais ideológica, porque é um território que já foi parte da Rússia e eles querem retomar. Então, fica assim, um conflito muito complicado, porque a Rússia foi lá, invadiu a Crimeia, que já tinha sido doada para a Ucrânia. A Ucrânia, obviamente, queria esse território, eles começaram um embate, fizeram aquele referendo e tal, e voltou a fazer parte da Rússia. Para a Rússia, seria muito importante, ideologicamente, que a Ucrânia voltasse a fazer parte do território deles. Hoje a Rússia tentaria, no meu ponto de vista, tomar todos aqueles territórios que um dia já foram parte da União Soviética, né? Essas tensões todas ali naquela região é que tiram a paz das pessoas. E aí, para ajudar ainda mais nisso, a Ucrânia queria se filiar à OTAN. Então, o que isso Uhum. significaria? Você ter bases dos Estados Unidos perto da Rússia, na porta da Rússia. País nenhum, obviamente, ia querer isso. Eu tô É, pensando aqui do lado da Rússia, né? Que a gente tende a sim, enxergar o lado dos Estados Unidos. toda história E tem isso dois já lados, aconteceu. né? Exato. E isso já aconteceu no lado dos Estados Unidos também. Eu acho que, se não me engano, foi na crise dos mísseis de Cuba lá e tal. Isso. Então, assim, esse é um lado da história, né? E esse, por exemplo, de Taiwan, que é um outro conflito muito importante. Ele é pequeno hoje, mas eu acho que ele é muito importante justamente nesse movimento de países tentando aí conquistar territórios que um dia já foram parte deles. Então, assim, todos esses conflitos espalhados pelo mundo é que estão trazendo algum tipo de tensão aí para a humanidade. E você me fez lembrar, eu vi também um vídeo recentemente, é que o mundo talvez esteja caminhando para um cenário não de Estados Unidos como potência absoluta, né? Fala-se muito assim dos Estados Unidos dominar as Américas, né? Inclusive o Trump tá indicando muito que isso pode ser um plano de longa data com a vontade dele de anexar o Canadá e a Groenlândia, né, então se pegar todo esse trecho das Américas mais a Groenlândia e ficar quieto por aqui, fazendo isso, tendo isso como objetivo de longo prazo, o que que acontece? A Europa em si hoje é o que é, porque os Estados Unidos falou assim: "Ó, vocês fiquem tranquilos que eu vou cuidar aqui de vocês". E isso meio que neutralizou o avanço da Rússia. O que que pode acontecer? A Rússia passa a avançar sobre territórios europeus e meio que controlar a área, né? Isso é um possível cenário. Então, assim, Estados Unidos controlando as Américas, Rússia controlando a Europa e a China controlando a Ásia. Se você for parar para pensar, isso é um cenário muito possível, né? E que faz sentido, de certa forma, porque, assim, é muito custoso para um país só querer dominar o mundo inteiro, tanto na questão econômica, tanto na questão geopolítica, tanto na questão militar, custa muito caro, né? Você imagina quanto que não custou para os Estados Unidos até então manter
essa questão da paz na Europa, né, com a OTAN, com o que eles têm de melhor de força militar ali na área. Então, se esse cenário se realmente, se concretizar, Estados Unidos deixar abandonar a Europa, o que que vai acontecer? Então a Rússia vai falar: "Poxa, legal, agora eu posso avançar mais". Inclusive, eu descobri também nesse vídeo que a Polônia, não dá para acreditar, mas a Polônia é o país europeu que mais tem exército, que é o exército mais volumoso e crescendo, porque assim, se você olhar no mapa, eu tô até com o mapa aberto aqui, assim, é Rússia, aí É do tem a lado. Ucrânia, é do lado, aí já vem a Polônia. Uhum. E mais interessante ainda, vamos pensar, a Rússia conquistou a Ucrânia, conquistou a Polônia, o que que vem depois? A Alemanha. E a Alemanha e a Rússia já foram grandes parceiros no passado, né? E desculpa te cortar, tem até um detalhe que você falou sobre a Polônia. Já ela teve parte da Rússia governando a Polônia depois da Segunda Guerra, tá? Então existe esse ingrediente maior ainda, que é esse orgulho por retomar um território que já foi deles, sabe? É, e parece também que a Polônia tem interesse, se é que já não está trabalhando, para ter as suas bombas atômicas também, porque eles já estão enxergando esse possível cenário futuro aí. E como eu disse, eu não duvido que possa acontecer. Mas, o que que vai acontecer? Se a coisa começar a tender para isso, aí França, Inglaterra, Alemanha, Itália, esse pessoal vai ter que começar a focar mais em militarização, né, e aí a coisa pode começar a ficar mais interessante no âmbito de discussão, obviamente, mas mais tenso e problemático para quem está vivendo ali a rotina, né. E então de Europa seria isso, e China obviamente já domina a Ásia de certa forma, né, tem o Japão que é muito grande também, e é um grande parceiro dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, né? Mas eu não duvido que os Estados Unidos também falem assim: não, fica aí tranquila com a Ásia, que eu me viro por aqui com as Américas, né? Então eu acho que a gente vai viver isso mesmo. A gente separou umas perguntas aqui, que eu vou te fazer algumas delas e você me responde. Depois fica aqui para os nossos seguidores também o que que você faria, Jonathan, neste momento, se você ligasse a televisão e o plantão aí do seu canal local falasse assim: a Rússia acabou de jogar uma bomba nuclear nos Estados Unidos. O que que você faria? Eu correria pro Brasil. Eu acho que a primeira coisa que eu não gostaria de fazer é morar na Europa nesse momento, porque eu sei que aqui a questão vai ser muito problemática. Eu acho que se há um lugar que vai ser problemático numa possível guerra mundial em larga escala, é a Europa. Então, assim, eu correria rapidamente pro Brasil e ficaria quietinho no interior de São Paulo. Porque assim, vamos pensar Brasil, né? A gente é um grande fornecedor aí de alimento. Vamos colocar que é a nossa maior força. A gente exporta muito alimento. Então, eu acho que independente do lado, pode ser que o Brasil aí seja um importante aliado dos países. Eu não sei como que ficaria nessa questão de você, fornece para um país, mas fornece para o inimigo. Eu não sei, eu não consigo te falar como que o Brasil ficaria nessa questão, mas eu acho que o Brasil seria um dos lugares mais seguros. Porque a nossa facilidade geográfica, né, que a gente fica muito longe de vários desses conflitos, e outra porque o Brasil, historicamente, é um país mais Da paz. neutro, da paz, é mais neutro nesse sentido, né. Eu não sei dizer aqui como que é o tamanho da força do exército brasileiro, o que eu sempre vejo é que falam que é defasado, que nossa parte de armamentos é muito fraca. Contingente, imagino que tenha bastante, porque o país é muito grande e tal, mas eu não acho que o Brasil ia querer se meter num conflito mundial, não, e seria muito mais vantajoso para mim estar no Brasil do que na Europa. E você, o que que faria? Não, mas já vou te provocar que eu acho muito possível, se não, eh, com 100% de certeza, você não ia conseguir pegar um avião para vir para cá. No A partir do momento que lança um negócio desse, os caras iam interromper o transporte aéreo no mundo inteiro de forma imediata. Eu acho. Assim, eu acho, Ah, mas será? eu acho que sim, cara. Para Você ia querer transporte de voar de avião com os passageiro? caras jogando bomba um pro outro? Ah, cara, mas para transporte de passageiro, Sei lá, não eu acho que sei. não ia, eu acho que não ia, mas vamos considerar que você já estivesse por aqui, a sua resposta é válida nesse sentido, né. Agora, cara, eu sinceramente, como você disse, o Brasil felizmente nesse quesito é muito vantagem estar aqui, né. Estamos muito longe, eu acho que, assim, ia haver pânico na bolsa de valores, ia haver pânico, aquela corrida aos supermercados, né, para estocar alimentos. Até a gente conversou num vídeo aí que vou fazer meu mini bunker aqui, começar a estocar enlatados de água mineral,
para um cenário possível desse aí. Mas, cara, eu acho que é isso, ser feito uma nada previsível, vai acontecer, né, não tem o que fazer. Investimentos vão derreter, isso eu acho que seria pior que a pandemia, né, a bolsa brasileira aí perdeu 50% na pandemia, eu acho que perderia muito mais, e obrigar aí talvez cancelar as negociações e derreter o que a gente tem de patrimônio, né, e estocar alimentos, mas talvez a coisa se normalizasse com o passar das semanas, porque a coisa talvez não chegaria aqui. Mas eu acho sim que daria muito medo, a gente ia pensar demais na família, né, e tentar ficar juntos, porque assim, a escalada disso pode ser muito grande, e até porque eles falam que algumas bombas explodindo, mesmo que explodam longe do Brasil, o inverno nuclear que é o problema, né, porque se levanta muita poeira, e isso impede com que os raios do sol penetrem na Terra, a temperatura do planeta baixa, eles falam que pode baixar até 2 graus, pode parecer pouco, mas isso para a produção de alimentos é muito prejudicial, né, as plantas precisam do raio de sol, temperatura certa, enfim. Então daria problemas em larga escala e seria tenso. Mas enfim, espero não que a gente não vivencie isso, né. Tem outra pergunta aqui, então, só para a gente finalizar. Você acha que um possível cenário de eliminar as bombas nucleares no mundo é possível ou é, sim, conto de fadas? Você diz de não ter mais, da gente. De todo mundo sentar e resolver falar assim: "Ó, eu vou te fiscalizar, você vai me fiscalizar e vamos todos eliminar nossas bombas nucleares". Cara, eu acho impossível. Até porque, em teoria, isso já meio que existe, mas para países específicos, né? Tipo o Irã. Se eu não me engano, o Irã tem alguma questão lá que eles são meio que proibidos, tal, de produzir. Eu não acho Tem que um isso é possível. acordo, né, tem um acordo de É, não proliferação nuclear, onde tem alguns países, se não me falha a memória, parece que são, aqui, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França estão no Tratado de Não Proliferação Nuclear, e tem outros que têm e não estão, que é a Índia, o Paquistão, Israel e Coreia do Norte. mas tem esse tratado, mas estão com 50.000 bombas, né? Então, não- pra gente Não, ver que não mas adianta em nada. eles tinham mais de, eu acho que chegou a 15.000 a Rússia, eles baixaram para 5, né, então. Então, mas será que baixaram? Tipo assim, esse dado vem da onde, sabe? Porque às vezes o país que vai fornecer esse dado, certo? E se eles É. jogarem para baixo esse número? E Não, se mas na eu acho verdade. que o acordo justamente é um poder fiscalizar o outro, entendeu? Então, assim, não tenho certeza, mas eu acho que é justamente isso. Eu vou te visitar, vejo que realmente você tem, você vai me visitar, você veja que eu tenho e tal, algo nesse sentido. Então, eu acho que É, esse mas por número outro realmente lado. é relevante. Então, mas por outro lado, igual você comentou também, tem aquela questão de armas que poderiam estar espalhadas ao redor do mundo, ou até mesmo em satélite. E às vezes você nem deixa o seu inimigo saber disso aí. Você mostra pra ele que você quer. Então, assim, até aonde? Eu entendo que deve haver realmente um dado fidedigno ali e tal, até onde eles mostram. Mas agora dizer que a gente conseguiria chegar num ponto de todo mundo sentar na mesa e falar: "Não, eu vou acabar com as minhas bombas nucleares", eu acho muito pouco provável. Como que faria isso, sabe? Quem que faria isso primeiro, sabe? Quem que abaixaria a arma primeiro? Como que você faz um tipo de acordo desse? Se já existem diversos conflitos rolando. Eu não sei, eu acho muito pouco provável. Eu também, assim, eu não acho impossível, né? Porque a gente tem alguns cenários que podem acontecer de uma outra guerra com bombas explodindo, mas não em tão larga escala, né, igual mais ou menos Segunda Guerra. E a humanidade em situações de dificuldade tende a querer resolver os problemas, né. Então a gente vai no caos, a gente atinge o caos para depois tentar corrigir, né. Apesar de ser pouco provável, eu não acho impossível, até porque tem, mas não seria inteligente, né, vamos combinar, porque é confiar demais em pessoas que em tese, estão se matam por coisas muito pequenas, né. Mas enfim, pessoal, esse assunto é um assunto que desperta curiosidade nas pessoas. Já foi muito mais tenso no passado, na época da Guerra Fria, né. Tá se voltando a discutir sobre isso, mas, como a gente viu aqui, pouco provável que isso venha acontecer, porque é uma coisa que não prejudica só um, prejudica todo mundo, né. Quando falo todo mundo, todos os países, todas as nações do mundo, mesmo aquelas que não estão envolvidas. E a gente torce para que a gente fique só no cenário da ficção científica mesmo e na discussão de boteco, né. Fora isso, realmente é negócio que dá medo de imaginar.
Mas enfim, e como eu comentei já também, acredito que nós teremos cenários de dificuldade daqui para frente, mas envolvendo outras coisas, não guerras nucleares, mas guerras cibernéticas, guerras, de influências negativas no âmbito político e econômico. E também tem a questão que a gente pode até fazer um vídeo sobre, que é sobre aquecimento global, né, porque tem muitas pessoas, inteligentes no mundo que estão falando sobre isso. Muita gente também inteligente fala que isso é balela, que realmente não vai acontecer, mas que os prejuízos no médio e longo prazo serão infinitamente superiores ao que a pandemia trouxe pra gente, né. Só agradecer, acho que é um bate-papo bem saudável que a gente tem, apesar de discordar em algumas coisas, tipo, eu acho que é válido trazer esse tipo de bate-papo pra internet, porque quando a gente vê, especialmente em comentários de alguns vídeos, as pessoas já reclamam dos vieses, mas é impossível você comentar esse tipo de assunto sem ter um viés. Até porque a pessoa que Sim, vai reclamar de um viés também vai ter um viés. Seja ele, vamos supor assim, um pouco mais pró Estados Unidos, União Europeia, ou Rússia, China. De qualquer maneira, você vai ter um viés. Ah, porque ó, assiste esse cara aqui, porque esse cara aqui não tem viés. Não, ele tem viés. Só que é um viés do lado oposto do que você pensa. Então, o que eu digo para você que está nos assistindo? Se você gosta desse tipo de assunto, deixa o seu like no vídeo, comente aqui, independente de qual seja o lado que você mais tende a apoiar, se inscreva no canal e também compartilhe com seus amigos aí para trazer mais pessoas para esse debate. Do meu lado é isso. é. É isso, pessoal. Obrigado, Jonathan. Pessoal, é importante pra gente aqui, valoriza nosso trabalho, tá? A gente quer passar informação, aprender com vocês, e é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu.